Será que a seleção brasileira foi mal? Será que realmente o Neymar faz muita falta? E o que podemos esperar da seleção brasileira para os próximos jogos? É isso que vamos ver nesse vídeo, então depois da intro, bora começar. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal TheFoot. E hoje para falarmos sobre o empate, com gosto amargo do Brasil contra Marrocos pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si, sobre o time do Brasil como jogou, também é inevitável falar sobre o Neymar e o que esperamos, o que projetamos para o Brasil nas próximas partidas. Então, vamos embora e vamos começar a falar sobre a seleção brasileira que veio a campo nessa partida diante Marrocos, Os 11 titulares desde o início da partida foram Alisson, Marquinhos e Gabriel Magalhães fechando a zaga, Douglas Santos e Ibanez nas laterais, no meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e no ataque, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Rafinha. Já um detalhe que eu falo aqui desde o início é o Rafinha jogar de ponta direita. Não sou fã da ideia do Rafinha jogar de ponta direita, porque eu acho que ele perde a criatividade dele, apesar que você pensa, pô, ele é um ponta esquerda, mudar ele de lado não vai prejudicar tanto. Na minha concepção, prejudica muito, porque pra mim, o auge do Rafinha, que inclusive vestiram a camisa do Barcelona, foi como um ponta esquerda. Foi com o Flick improvisando ele como um ponta esquerda, e que pra mim deu muito certo. É óbvio, no Barcelona é uma dificuldade muito inferior às seleções no geral. E também o Rafinha tem o Lamine Yamal do seu lado, cara, que é uma joia em ascensão. Mas não justifica a péssima partida do Rafinha na minha concepção da ponta direita. Porque eu concordo com você quando você fala desse ponto, do Rafinha apenas inverter o lado. Eu concordo. E eu acho que não dá. Não dá pro Rafinha jogar pior, tão pior do que joga como ponta esquerda. Porque ele realmente tem algo a mais, digamos assim, tem uma jogabilidade muito mais fluida na ponta esquerda. Bom, mas ok, vamos deixar esse detalhe um pouquinho mais pra frente, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que tem bons pontos aqui nessa escalação do Brasil. Eu vi muitas pessoas criticando algumas peças, não tanto antes do jogo, mas o pós-jogo, principalmente o meio de campo, e é isso, não tem como não falar do meio de campo. O meio de campo, ele foi uma das peças que mais foi chamativas nessa partida, só que na minha concepção, negativamente. Eu acho que quando você analisa o meio de campo do Brasil, cara, deixou muito, mas assim, muito a desejar, porque eu esperava algo diferente, principalmente do meio de campo. Se antes da partida alguma pessoa me perguntasse qual parte, tática ali da seleção eu esperava mais nessa primeira partida, eu iria falar o meio de campo, porque tem boas peças. Tem boas peças, talvez não excelentes, mas boas peças, tanto no banco quanto titulares. E é por isso que eu esperava que o meio de campo do Brasil fosse melhor, se tivesse que apostar em alguma coisa ali antes da partida. Só que pra mim não foi o pior, porque eu ainda acho que a defesa foi a pior, só que ficou próximo, cara, ficou próximo. Com certeza o ataque foi o ponto mais positivo, e por aí você já tira, Se o ataque foi um ponto mais positivo e que na minha concepção deixou muito a desejar, já dá pra entender um pouco de como foi o Brasil no geral, Mas pra concluir essa parte do meio de campo, eu não acho que foi ruim, eu não acho que você tem que olhar com o aspecto de caramba, realmente poderia ter feito muito mais, e nas próximas partidas me causam medo. Não me causam medo, mas sim um anseio do que pode proporcionar essa seleção brasileira nesse meio de campo. E essa partida fica muito nítida o que eu e você já estamos pensando, que é uma pessoa que não estava no banco de reservas, mas estava ao lado dos jogadores do banco de reservas. Estamos falando de Neymar Júnior. Mas um pouquinho mais pra frente eu falo sobre ele. Então, para concluir essa parte tática, da seleção brasileira, os 11 iniciais, o meio de campo, para mim, deixou muito a desejar. Não é que foi péssimo, mas tinha muito poder de fogo para fazer mais do que fez, aliás, bem mais do que fez. Mas realmente a pior parte foi a defesa. Cara, muito defasada. A defesa da seleção brasileira não conversava entre si, parecia, que não conversava entre si. Porque a seleção marroquina, com poucos espaços, com poucas jogadas, aliás, com poucos toques de passe, chegava já na defesa do Brasil, já chegava criando grandes jogadas. Teve lances que eu lembro que o Brahim Dias, ok, realmente, o Brahim Dias é um excelente jogador, eu entendo, Não falo que como se o Brahim Dias fosse péssimo e a seleção brasileira que falhou. Nada disso, acho que foi muito mais o mérito do Brahim Dias do que demérito da zaga. Mas, dentre tudo, eu acho que a liberdade que o Brahim Dias tinha, cara, não deveria acontecer. Porque se temos três meias ali que jogam nos seus clubes, respectivos clubes, como volantes,
na maioria das vezes, né? O Guimarães, ele faz dupla com o Joelinton, que tava até no pré-jogo, né? Que passou na transmissão da Globo. E ele faz ali o meio de campo, a cobertura com o Joelinton. Tudo bem que vai, né, fazendo alteração dentre os jogadores do Newcastle, mas ele já fez também muitas partidas com o Joelinton. O Casemiro, no United, fazia também muitas partidas com jogadores ali desse meio de campo, no United servindo como um volante. E o Paquetá no Flamengo, que faz essa função também jogando como meia, mas ele faz muito mais isso, fechando ali com, às vezes, o De La Cruz, principalmente o Jorginho, o Pulgar, ou fechando dupla com a Arrascaeta, mas é um nível técnico que não tem nem que entrar em comparação aqui. Então, o mais próximo que a gente chegava de ter um meia ofensivo era o Paquetá. E se você for analisar em estatísticas, o Paquetá com certeza foi o jogador que teve esse melhor aproveitamento ofensivo. Mas para mim é muito pouco. Não pela qualidade do Paquetá, muito pelo contrário, mas é muito pouco a forma como o Paquetá é instruído para fazer essas criações, porque o esquema do Ancelotti é interessante de se analisar, só que, cara, ele não gosta muito de jogar com um meia central, e para mim, a ausência de um meia central, pelo menos nessa partida, né, não vou realmente, expectar para outras partidas, mas nessa fez muita falta. E aí, quando falamos de um meia central, falamos de Neymar. Não tem como não falar dele. Então, parece que mais uma Copa, querendo ou não, a responsabilidade chega um pouco pro colo do Neymar. Mas falando sobre responsabilidades, falando sobre meio de campo, defesa e agora falando sobre ataque, se teve um cara que tava com um caminhão nas costas em questão de peso de responsabilidade, era o Vinícius Júnior. Ele com certeza tá sendo mais cobrado desse último ciclo, desde 22 para cá. E por quê, né? Por que ele tá sendo cobrado? Porque a qualidade técnica dele do Real Madrid é surpreendente. E aí você imagina, você cria uma expectativa que se a qualidade dele no Real Madrid é absurda, se ele já foi o melhor jogador do mundo em 2024, se eu não estou enganando, se eu não estou enganado, acho que foi 2024. Se ele já foi, enfim, o melhor jogador do mundo, você espera que o Vinícius seja tão bom quanto na seleção brasileira. E se não corresponder tanto, que seja uma média ok. E ele não estava sendo. A verdade tem que ser dita, ele não estava sendo, ele tinha muito mais para entregar do que estava entregando, e é normal que as pessoas criem essa expectativa nele, porque pelo Real Madrid ele sempre fez muito mais do que a gente esperava, e na seleção brasileira talvez esperávamos o mínimo, e para mim às vezes ele não batia esse requisito mínimo, né? Então, hoje, o Vinícius Júnior, principalmente com a ausência do Neymar, o Vinícius Júnior tinha realmente esse peso imenso nas costas, mas para mim, o melhor da partida foi ele. Curioso, né? Só que, às vezes, as pessoas se esquecem que a Copa do Mundo de 22 do Vinícius foi muito boa, cara. Aliás, né, corrigindo, não muito boa, mas foi uma Copa ok. Não foi uma Copa péssima para se esquecer. Se a gente for tirar individualmente, o Vinícius, para mim, fez sim uma boa Copa. E é isso, pra mim o melhor jogador da partida foi ele e de forma justa. Só que diante de todas essas circunstâncias, vamos falar sobre a partida em si, como rolou, né, a partida no geral. Pra mim, desde o início da partida já estava muito claro que se fosse para abrir o placar, a equipe favorita estava sendo a equipe marroquina. Pela qualidade técnica, não, aliás, pela qualidade técnica existe realmente uma disparidade do Brasil para a seleção de Marrocos, mas a gente pega muito da parte coletiva, né? Individualmente, cada jogador, como se fosse um X1 ali de 1 por 1, o Brasil iria com certeza sair na frente e ter uma boa vantagem. Só que coletivamente a seleção marroquina já está há mais tempo, né, com uma pré-seleção firmada, teve mais peças que chegam para auxiliar, aliás, chegam para adicionar esse bom elenco da seleção marroquina, como por exemplo o Brahim Dias, que se você for perceber não era um titular, só que mesmo assim a seleção era muito boa, e ele veio, se tornou o titular pela qualidade que tem, e só melhorou o que já era, na minha concepção, algo muito bom. Então é isso, a maioria dos jogadores que chegaram para essa seleção foram só para ser um adicional. E isso talvez que faltasse na seleção brasileira, só que com um ciclo tão conturbado, né, com acho que 4 treinadores no geral, teve muitas mudanças, muitas trocas, muitas convocações de tais jogadores e, né, outros jogadores ficando de fora. E aí quando foi se estabelecendo essa norma do Ancelotti, esse esquema do Ancelotti, ele não teve tanto tempo para conseguir gerir melhor o que ele ia fazer. E não é que eu tire o peso, né, da culpa dele, que ele sim tem uma parcela de culpa, mas também é bem compreensível você entender isso, cara. Porque se não tem muito tempo, como é que ele vai criar um time estável, taticamente e coletivamente, diante, por exemplo, uma seleção marroquina que já tá há mais tempo, já tá com um ciclo bem melhor contra uma seleção francesa, por exemplo, que já tá com o The Champions aí há, enfim, tantos e tantos anos, né, indo praticamente pra terceira Copa. Então, essa diferença que faz muita falta e hoje fez.
né? Com certeza, coletivamente, a seleção marroquina é melhor, mas individualmente a seleção brasileira é melhor. E isso fica muito claro. Só que diante de todas essas circunstâncias, a ausência de um bom ciclo fez falta. E aí, né, voltando a falar sobre a partida no geral, a seleção marroquina com certeza muito melhor, com muito mais posse de bola, triangulando jogadas muito melhores, ensaiadas e construídas do que a seleção brasileira. E tava nítido que o primeiro gol iria sair a qualquer minuto, só que da forma que saiu é um pouco complicado de você pensar, porque veio de um lance que, com toda certeza, estava muito tranquilo para o Magalhães ou Marquinhos isolarem a bola, né, darem um bicão para longe ou conseguirem dominar ela e seguir construindo. Realmente estava uma jogada muito tranquila para os dois, só que aí eles tiveram a proeza de deixar passar o bom jogador, o Saibari, né, Saibari, aliás, conseguir passar no meio dos dois, né, na falha defensiva que os dois deixaram ali, aquele espacinho vago, e o Saibari, aos 21 minutos, consegue fazer o primeiro gol, né, no primeiro tempo ainda, para a seleção marroquina. Você pensa que o gol do Brasil, que veio 11 minutos depois, né, veio aos 32, você pensa, pô, o Brasil melhorou. Na minha concepção, não melhorou. E isso é a minha maior preocupação. O Brasil toma um gol, o Brasil tem um meio de campo que dava para realmente criar mais, e o Brasil não melhora. O Brasil deixa muita responsabilidade para os seus pontas, isso estava muito nítido. E é isso que eu falo. Eu, com certeza, né, não tenho nem um pouco de conhecimento comparado ao Carlo Ancelotti. Mas se eu tivesse na situação dele, cara, eu iria alterar aquele meio de campo o mais breve possível. Porque não dava para deixar mais aquele meio de campo ali, porque não estavam fazendo nada ofensivamente. Defensivamente tinham seus pontos positivos, porque são jogadores que jogam muito melhor na defensiva do que na ofensiva. Mas quando é exigido a situação de criar uma jogada ali que um jogador com uma qualidade técnica, né, de pensar, elaborar uma jogada ofensiva, criasse ali, não tinha. E esse era o problema. Então, se você for realmente olhar nas estatísticas, né, caso você não tenha assistido a partida, e ver que o gol do Brasil saiu realmente há pouco tempo de distância do primeiro gol, você pensa que o Brasil melhorou. Só que na minha concepção estava muito mais claro, muito mais nítido um segundo gol de Marrocos do que o primeiro gol do Brasil. Isso para mim estava muito nítido. E aí é o que acontece. O Brasil ele sofre com as jogadas ali que a seleção marroquina criava, sofre demais, aliás, defensivamente, mas a qualidade do Vinícius finalmente foi um fator positivo para ele. A qualidade que o Vinícius tem no Real Madrid, para mim, foi o que aconteceu, foi o que surgiu, foi o que ocasionou no primeiro gol da seleção brasileira. Uma jogada que não tem como não falar da exclusividade, da habilidade do Vinícius, que conseguiu receber uma bola, né? Por mais que teve ali meio que uma troca de passos de jogadores que acabou acontecendo, né, um erro ali dos jogadores e sobrando para o Bruno Guimarães. Ele toca pro Vinícius, o Vinícius corre rápido para conseguir ficar a bola, não fica nem um pouco impedido, faz um fake shot ali e puxa pro meio da grande linha ali e consegue fazer um golaço. Cara, um gol a lá Vinícius Júnior, né? Baila Vini, realmente um gol que é o Vinícius Júnior do Real Madrid que fez, não o Vinícius Júnior que estava sendo da seleção brasileira. E diante de tudo isso, esperamos que esse Vinícius Júnior que jogou esta partida seja o próximo Vinícius Júnior para as próximas partidas da seleção brasileira. Porque se você tem esse Vinícius Júnior, é realmente um fator positivo. Esse, cara, é o jogador que nós estávamos esperando há muito tempo. E para mim, com certeza, pecou muito na qualidade positiva dele para criar uma jogada que com certeza os demais não iriam conseguir criar. Mas que bom, né? Que bom que isso aconteceu. Antes tarde do que nunca. E veio no momento certo. Então, com o golaço do Vinícius Júnior, o Brasil consegue empatar. Talvez melhore um pouco, mas ainda assim muito pouco, né? De pouco criou e pouco fez com a melhoria que teve. E aí o primeiro tempo, para mim, não acontece mais grandes chances, né? Para nisso mesmo. E vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, a seleção brasileira já fez algumas alterações ali entre os 10 primeiros minutos, sendo elas, eu até cheguei a anotar, o Matheus Cunha, o Danilo, o Fabinho, aliás, os dois Danilo, né? O Danilo Santos e o outro Danilo, e também o Luiz Henrique. Claro, não no mesmo tempo, em horários diferentes, e se você for perceber, esses jogadores que entraram, eles substituíram o meio de campo inteiro, porque era óbvio, né? Era nítido que o meio de campo estava sofrendo demais, mexeu no Ibanez, né? O Danilo entrou no lugar do Ibanez, e o Luiz Henrique entra no lugar do Igor Thiago. Quando eu olhei, eu não tinha visto ainda que o Rafinha ainda estava em jogo. Eu pensei que ele entrou no lugar do Rafinha. Na minha opinião, seria o melhor a se fazer. Mas não, ele não entrou no lugar do Rafinha. Sinceramente, não entendi o que o Ancelotti quis fazer ali, colocar ele no lugar do Igor Thiago. Não fez sentido, na minha opinião,
porque você tira o Igor... Então, ok, o Igor Thiago não tava jogando bem, tá? Mas se você coloca o Matheus Cunha, por que raios você vai recuar o Matheus Cunha? É claro, eu digo só na substituição. Pode ser que, taticamente, o Matheus Cunha jogou como um segundo atacante, aí o Vinícius indo pro lado, o Rafinha do outro lado, e aí ficou Luiz Henrique e Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius. Creio que até foi esse realmente o panorama, né, do ataque da seleção brasileira. Mas o que eu tô querendo dizer é que, se você for analisar, poderia ter feito trocas muito mais certeiras no ataque, sem ter que mexer taticamente algo que já estava falhando, cara. Você mexe taticamente algo que já estava realmente deixando muito a desejar e que para mim não altera em tanta coisa, não ajuda em tanta coisa. Tanto que a seleção brasileira, após isso, continuou criando praticamente a mesma coisa e, se bobear, até menos, e com uma melhoria gradual da seleção marroquina ao decorrer das minutagens, né, ao decorrer do tempo. E é isso, não tem muito como falar, não tem muito como a gente exigir que a seleção brasileira crie mais, que a seleção brasileira faça um jogo melhor ofensivamente, se não tem um ponta não, um meio campista que consiga criar jogadas ali com um passe que nenhum outro consiga achar, com uma enfiada ali certeira, com uma virada de jogo que consiga quebrar as linhas defensivas da seleção marroquina. Se não temos um meio campista desse jeito, como é que vamos querer exigir que o Brasil consiga ter um melhor ataque, né, e uma melhor parte ofensiva? Não tem como. E pra mim, isso sim é a maior preocupação dessa partida, diante de várias, tá? Eu entendo vocês falarem outras aqui e eu concordo, mas diante de várias falhas defensivas, ofensivas, enfim, o principal que me causa mais medo é com certeza a criação, que pra mim foi nula, pra mim foi completamente, enfim, não efetiva essa partida. E isso me causa um anseio, porque se é contra a seleção marroquina, que de nível técnico é muito inferior à França, é muito inferior à Espanha, é muito inferior às principais seleções que são as grandes favoritas ao título, você olha e fala, num eventual caso do Brasil pegar essas seleções no mata-mata, cara, uma falha contra a qualidade técnica de um Lamine Yamal, de um Messi, de um Kylian Mbappé, de um Olise, o Brasil pode tomar um gol, um, dois, três, quatro gols, porque era o que deveria ter acontecido hoje se a seleção marroquina tivesse uma qualidade melhor. Então o Brasil vai lá, toma essa quantidade de gols, vamos supor, porque estamos pegando, aliás, estou pegando diante essa partida. O que esperar dessa partida? Contra o Haiti, com certeza eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando algo completamente diferente do que eu tô falando aqui. Mas nessa primeira partida, o principal ponto, para mim, é isso. É o que esperar do Brasil para o futuro. E no futuro, que pode ser um futuro contra a Inglaterra, contra Portugal, contra a Argentina, como eu falei, contra a França, a Espanha, enfim. Essa preocupação do meio de campo do Brasil, que pode criar, ou a parte defensiva, tem que ser analisada. Então, no geral, é isso. No geral, para mim, a partida foi essa. O segundo tempo não teve tantas chances de ambos os lados. Teve uma bola do Rafinha ali que sobrou para ele. O Rafinha, ele pressionou bastante, mas assim, você olha, cadê o Vinícius para pressionar? Cadê o Igor Thiago para pressionar? Se todos eles pressionassem que nem o Rafinha, da mesma forma que o Rafinha, talvez tivesse surgido mais uma jogada ali, né? E você conseguia perceber que quando o Vinícius recebia a bola na ponta esquerda, ele olhava direto para frente para conseguir driblar, ou ele voltava completamente para trás, porque não existia o meio termo, era dois extremos. Ou o Vinícius tentava uma jogada absurda, que nem foi o primeiro gol, né? Por mais que teve o passe do Bruno Guimarães, foi uma jogada absurda dele. Ele conseguiu realmente driblar os jogadores ali com facilidade. Então você esperava que o Vinícius fizesse ou isso, ou recuasse de novo pro Alisson. E só pra concluir, tá? Antes da gente falar do assunto do Neymar, só pra concluir aqui, o Alisson, né? A parte defensiva, cara, ficou numa troca de passes que me lembrou a lá Diniz. Parecia que a qualquer momento a seleção brasileira iria falhar, porque a seleção marroquina pressionava muito mais do que a seleção brasileira pressionava no seu ataque. E isso estava muito nítido. E, mano, parecia que em poucas horas ali poderia ocasionar o segundo gol da seleção de Marrocos, né? Mas, graças a Deus, não foi o que aconteceu, apesar que teve um lance no final da partida, né, que o jogador da seleção marroquina chutou a bola, ela meio que quicou no chão antes de entrar pro gol, o Alisson conseguiu defender. Parecia ser um chute tranquilo, né? Ele tava meio longe, não botou tanta força, não pegou tão forte na bola. Parecia ser um chute tranquilo, mas essa quicada no chão acabou prejudicando o Alisson, que espalmou. O outro jogador veio até em seguida, né, a seleção de Marrocos, mas o Alisson conseguiu sair melhor. E é isso, para concluir, só essa parte do Alisson, ele conseguiu sair melhor nessa jogada, porque no primeiro gol ele saiu completamente errado.
Eu não vi o lance desde o início da parte do Alisson, mas eu acho, né, que ele deve ter ido para conseguir retirar a bola pensando que ia vir para ele. Tentou voltar um pouco mais para trás quando percebeu que não ia vir, até porque eu acho que seria um lance muito tranquilo pro Marquinhos e o Magalhães tirarem a bola, mas não foi o que aconteceu. Só que eu acho que quando ele percebeu que o Saibari tava passando no meio dos dois, tava livre com a bola, ele tentou ir pra frente, né, pra tentar, enfim, uma defesa absurda. E aí eu fico me perguntando, será que foi o certo, será que foi o errado? Cara, eu acho que é, assim, um meio a meio, um 50-50. Porque se foi isso que eu tô pensando que ele fez, ok. Agora, se ele saiu desde o início desta forma, cara, ele tava fora da grande área. No finalzinho ali, quando o Saibari vai, né, fazer a capadinha, ele tá de fora da grande área, ele tá quase colando no Saibari. Então, mesmo, por exemplo, se pega na mão dele ali, ele consegue defender, poderia voltar pro Saibari. Então, cara, uma saída, sinceramente, que eu acho que foi muito ruim do Alisson, que ele errou demais e acabou sofrendo as consequências. Mas é isso, acho que esse é o panorama que eu achei da partida. Se fosse dar uma nota pra partida geral do lado do Brasil de 1 a 10, eu dou um 6, um 6,5, porque tinha muito mais, enfim, armas de fogo ali pra conseguir fazer mais do que fez. Tinha muita qualidade para pouco proveito. E isso é porque é o que eu acho principal dessa nota. Mas agora não tem como não falar do cara que tá na thumb desse vídeo, do cara que tá no título desse vídeo, do que você com certeza deve ter pegado, nem que seja uns 2 minutos da partida e olhado e falado, cara, o Neymar precisa entrar a qualquer minuto, né? O Neymar precisava estar nessa partida. E eu sei que a Escócia e o Haiti são seleções inferiores a Marrocos, é óbvio. Mas não dá pra você deixar, enfim, deixar que a soberba, né, suba, porque a soberba precede a queda e o Brasil já teve a queda pra mim na primeira partida. Então, por mais que as seleções sejam inferiores, cara, o Neymar vai fazer falta em todos os jogos, se ele ficar de fora. Eu espero que não, eu espero que ele já retorne contra o Haiti o mais breve possível. Lembrando, o jogo contra o Haiti é na sexta-feira, dia 19, e eu espero que ele retorne, porque é o que eu falei no início desse vídeo. Eu tenho muito medo, mas assim, muito medo mesmo, que a responsabilidade caia pro colo do Neymar de novo. Que o Neymar, enfim, ele tenha que receber esse peso de ser o cara que vai decidir de novo. E para as pessoas que criticam ele, para as pessoas que acham que ele não deve jogar na seleção brasileira mais, que já deu o tempo dele, para mim essa partida deixa muito nítido que o Neymar faz falta. Com certeza, do maior fã ao maior hater, ambos os dois devem ter pensado o que o Neymar faria nessa partida. Uma jogada que o Neymar poderia ter efetuado ali, um lance perigoso, talvez num contra-ataque, a criatividade, a genialidade dele, e com certeza mesclando com as habilidades do Rafinha e do Vinícius, né? Porque eles jogaram de uma forma porque eles sabem que não tem o Neymar em campo. Tendo o Neymar em campo, eles jogariam de outra forma, isso é óbvio. Eles talvez viram um contra-ataque, já iria correndo lá pra frente pro Neymar tentar fazer um passe de ligação direto. Então, ter o Neymar em campo, apesar dos pesares, apesar que não é o mesmo de 2018, 2014, 2022, enfim, não é mais o mesmo, eu entendo. Só que ele ainda tem uma qualidade que nenhum dos outros no meio de campo tem. E como eu falei, do maior fã ao maior hater, ambos os dois concordam que o Neymar, ao menos, deveria ter uns 10 minutos nessa partida. Lógico, entendo o Ancelotti, né? Entendo que ele não estava disponível, mas eu digo assim, se ele tivesse disponível, ele deveria ter entrado, pra mim, como titular no segundo tempo. Eu deixava o Casemiro e o Magalhães um pouquinho mais para trás, ou até substituía os dois, e colocava o Paquetá bem mais para frente como um 10, e aí eu colocava o Neymar. Porque é isso, o Neymar fez falta, não tem como negar, e é o que fica, né? É o pensamento que a gente consegue projetar, né, diante de toda essa circunstância. Bom, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse estreia do Brasil? Você achou que o Brasil poderia ter feito mais? Você achou que o Brasil realmente falhou em muitos lances cruciais ali na partida? O que o Brasil poderia ter feito diferente na sua opinião? Eu quero saber aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, por favor, que me ajuda muito. É um canal que é o primeiro vídeo, né, do meu canal. Mas eu espero trazer mais vídeos sobre essa Copa, fazer uma cobertura melhor. E espero muito o apoio de vocês nos próximos vídeos. E aliás, deixa nos comentários também a sua nota para a seleção brasileira, de 1 a 10, o que você achou que a seleção foi nessa primeira partida do Grupo C da Copa do Mundo, na sua estreia, né? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.